Quando Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, já havia percebido que alguns indivíduos poderiam nascer levemente diferentes dos seus pais e que essas diferenças poderiam ser passadas para os seus descendentes. Mas ele não fazia ideia de como isso ocorria. Hoje, 150 anos depois, estamos em uma posição privilegiada. Compreendemos como a evolução funciona em nível molecular. Décadas de progressos em pesquisas sobre a bioquímica e a genética nos revelam informações que comprovam que a evolução é um fato. E em mais um capítulo da nossa série, iremos entender por que é impossível negar a nossa origem comum à luz desse conhecimento. Vamos continuar a nossa investigação, desvendando os segredos moleculares e ouvindo o testemunho daqueles que são os verdadeiros responsáveis pela transmissão da vida desde o seu surgimento, os genes. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. Depois de um longo intervalo na nossa série, estamos de volta agora para continuar a nossa investigação. Este capítulo de As Evidências da Evolução é o penúltimo da nossa série. Na verdade, as evidências de que a gente vai tratar aqui são tão impressionantes e conclusivas que inicialmente esse era para ser o capítulo final. Mas no episódio anterior nós tratamos das evidências que existem em nossos próprios corpos. Então nada mais natural que a investigação continue a se focar em nosso interior. Na verdade, no âmago de todos os seres vivos. Porém, eu queria propor algo antes da gente começar a falar das evidências aqui nesse vídeo. Gente, a genética é um assunto tremendamente fascinante, mas alguns conceitos chaves são desconhecidos para muita gente que nunca os estudou ou mesmo esqueceu deles. São conceitos simples, mas se eu explicá-los aqui nesse vídeo, ele vai ficar muito longo. Porém, eu já havia previsto que isso ia ser necessário em algum ponto dessa série, então já introduzi esse assunto e expliquei esses conceitos chaves num outro vídeo do canal, o genoma, espécies híbridos e o homem-porco. Eu vou deixar ele linkado aqui para que você, se não tiver familiaridade com esses conceitos, dê uma pausa nesse vídeo, assista lá e volte aqui depois. Se você já o assistiu há algum tempo, pode ser interessante revê-lo para refrescar esses conceitos na sua memória, uma vez que eu vou partir da premissa que vocês já estão entendendo esses conceitos e não vou me preocupar em explicá-los aqui novamente, ok? Podem ir lá que eu espero vocês voltarem. Opa, estão de volta? Então vamos continuar. Gente, eu preciso adiantar que esse vai ser o capítulo mais denso da nossa série, que vai exigir um pouco mais da atenção de vocês. Vamos ver alguns conceitos que não são tão simples, mas bom, a ciência é assim mesmo. Nem tudo é muito fácil. Eu farei a minha parte aqui tentando explicá-los da forma mais simples que eu consigo. E aí eu peço mais audiência de vocês para fazer uma forcinha aí para tentar entendê-los, ok? Aí eu preciso também me dirigir àquele público que é mais conhecedor de conceitos de genética e bioquímica e que talvez ache que eu esteja sendo extremamente simplista nesse vídeo. De antemão eu preciso explicar que o objetivo desse vídeo aqui é elencar evidências moleculares da evolução para o público em geral, seja ele leigo ou especialista. Então eu tenho que evitar realmente alguns aspectos mais técnicos. Eventualmente, no entanto, se vocês sentirem essa necessidade, a gente pode fazer alguns vídeos adendo, se aprofundando mais em alguns aspectos, ok? Então, dito isso, vamos entender que no interior dos trilhões de células que existem em um ser vivo está a chave para o segredo da vida. Ela é composta por um conjunto de moléculas muito especial, o DNA, e é nele que se encontram os verdadeiros responsáveis pela evolução das espécies, os genes. São eles e as moléculas que eles são capazes de produzir que nos trouxeram as peças que faltavam para montarmos esse quebra-cabeça, nos presenteando com as evidências definitivas da evolução. Vamos então, a partir de agora, ouvir as revelações que eles têm a nos contar. Londres, 1859.
O lançamento de A Origem das Espécies foi um sucesso de vendas, tendo seus exemplares da primeira tiragem esgotados em apenas um dia. O livro de Charles Darwin trazia conceitos polêmicos que logo se tornaram alvo de discussões em todas as esferas da sociedade, sobretudo as científicas. No entanto, as ideias do naturalista não estavam livres de objeção, nem do público leigo, nem de outros estudiosos. E uma das principais críticas residia justamente no fato de que as ideias dele não explicavam satisfatoriamente os mecanismos da hereditariedade. Darwin havia percebido que os seres vivos em geral nascem levemente diferentes dos seus pais, com o que ele chamava de variações. Essas variações, por sua vez, podem ser herdadas pelos filhotes desses seres vivos. Se essas variações propiciam vantagens reprodutivas ou de sobrevivência a quem as possui, elas acabam se mantendo e se espalhando pelas espécies, gerando novas linhagens inteiras ou variedades desses seres vivos. Eventualmente, essas variedades se diferenciam tanto das linhagens originais que acabam gerando novas espécies. E assim ocorre a especialização através da seleção natural. O problema era que Darwin não sabia como essas variações surgiam ou mesmo qual era a real natureza delas, bem como não entendia como elas poderiam ser passadas para a prole. E a ideia em que ele acreditava que as características dos pais eram misturadas na geração da prole, tinham problemas bastante evidentes que eram criticados por diversos cientistas. Faltava a Darwin um conhecimento que começou a ser obtido anos antes da publicação do seu livro, em experiências feitas em um jardim de um monastério localizado em outro local da Europa. Gregor Mendel era um monge da Ordem de Santo Agostinho, nascido no Império Austríaco e que vivia numa abadia onde hoje é a República Tcheca. Ele era um pesquisador dedicado e disciplinado, com genuíno espírito científico, e dedicava o seu tempo livre no monastério para fazer experiências com variações e hibridização de plantas e abelhas. Em 1856, ele começou a fazer um estudo com ervilhas comestíveis na parcela do jardim do monastério que tinha sido reservada para ele poder fazer os experimentos dele. Durante 8 anos, Mendel cruzou ervilhas de diversas cores, texturas e outras características ali naquele seu pequeno laboratório, provavelmente sem fazer ideia de que suas descobertas iriam provocar uma outra revolução científica nos anos que se seguiram. Ele descobriu que as características eram passadas dos progenitores para suas proles, não por uma mistura daquelas que existiam em seus pais, como muitos acreditavam na época, mas através de um processo bem mais sofisticado. Basicamente, ele percebeu que as características dos indivíduos são determinadas por um conjunto de fatores intrínsecos a ele. Estes fatores existem aos pares, onde cada um desses pares irá determinar uma ou mais características. Cada fator em um par pode ou não determinar qual será a característica do ser vivo. O que determinará qual fator de cada par irá efetivamente determinar uma característica é uma relação de dominância onde um fator, se for dominante, sempre se expressará, e o outro, se for recessivo, terá sua expressão limitada sempre que o seu par correspondente for um dominante. Quando dois indivíduos cruzam entre si, cada um deles contribui com um gameta, que contém um subconjunto formado pela metade desses mesmos fatores, selecionados ou segregados de forma totalmente aleatória. Os dois gametas vindos dos progenitores, então se unem e reúnem os subconjuntos de fatores que cada um carrega, formando um novo conjunto inteiro que determina as características do novo indivíduo surgido desse cruzamento. Pode-se então perceber que as características são herdadas dos pais, porém elas não são apenas misturadas como se fossem tintas combinadas, justamente por causa da relação de dominância entre cada um destes pares. Essas descobertas teriam vindo bem a calhar para o trabalho de Darwin, mas pelo que se sabe, ele nunca chegou a tomar conhecimento ou pelo menos entendido a importância dos estudos de Mendel. De fato, o trabalho do monge, apresentado em 1865, não foi muito bem recebido na época, permanecendo na obscuridade durante muitos anos, e Mendel faleceu antes de receber o reconhecimento devido. No início do século XX, no entanto, seu trabalho foi redescoberto, sendo a base para a nascente ciência que então seria batizada de genética. Com o desenvolvimento das técnicas de microscopia e o progresso dos estudos de biologia celular, descobriu-se a existência de filamentos no interior dos núcleos das células, os cromossomos, e o seu comportamento durante a divisão celular.
Esses estudos logo foram relacionados aos conceitos de hereditariedade e as descobertas de Mendel foram reexaminadas. Além disso, outros pesquisadores fizeram experimentos muito semelhantes aos de Mendel e descobriram que o monge havia antecipado suas conclusões décadas antes. Aqueles fatores que ele havia descoberto, que determinavam as características dos indivíduos e que eram passados de pais para filhos, eram agora chamados de genes e considerados as unidades básicas da hereditariedade. Os estudos continuaram e ainda na primeira metade do século XX, o DNA, a molécula onde os genes se encontram, foi descoberto e a proposição da sua famosa estrutura em forma de escada caracol rendeu aos pesquisadores James Watson e Francis Crick um prêmio Nobel. Vale observar então que cada um dos fatores que vimos anteriormente são genes encontrados no DNA que, quando condensado, encontra-se nos pares de cromossomos. É claro que o advento da genética molecular trouxe um avanço imenso para os estudos evolutivos. Os dados que Darwin nunca teve, que completavam o enigma de como as variações ocorriam e de como elas eram herdadas, eram agora de conhecimento da humanidade. A lista de pesquisadores que participaram e contribuíram com essa excitante área científica, a genética evolutiva, é grande demais e extrapola aqui os nossos objetivos. Mas graças a eles, hoje nós podemos entender como a evolução funciona em nível genético. Os conhecimentos advindos da união da teoria da evolução através da seleção natural, da genética mendeliana e da genética de populações formam o que se chama de síntese evolutiva moderna, ou neodarwinismo. Alguns autores ainda nomeiam essa ciência acrescida dos conhecimentos sobre genética molecular de síntese estendida. Mas por que os genes são tão importantes? No meu vídeo Genoma, Espécies, Híbridos e o Homem-Porco, eu expliquei os conceitos de gene e genoma, falei sobre a estrutura do DNA e como a quantidade de organização dos nucleotídeos no genoma caracteriza uma espécie. Eu não vou repetir esses conceitos aqui, mas uma coisa que eu não falei naquele vídeo, que é importante que eu diga agora, é efetivamente o que os genes fazem. Vamos lembrar que os genes estão presentes ao longo das moléculas de DNA. Essas moléculas localizam-se dentro do núcleo de nossas células, os organismos que possuem o núcleo, claro. As moléculas de DNA, quando não estão sendo replicadas ou executando suas funções principais, encontram-se condensadas em estruturas em forma de filamentos enovelados chamados de cromossomos. Como vimos no outro vídeo, cada espécie tem uma quantidade específica de cromossomos. A gente vai voltar a isso mais à frente, quando eu estiver falando especificamente sobre as evidências. Bem, já sabemos que o DNA armazena todas as informações genéticas do organismo. Mas para que essas informações são usadas? Para, entre outras coisas, dirigir as funções celulares e guiar o desenvolvimento e a manutenção dos organismos onde se encontram. E isso é feito através da leitura das sequências de nucleotídeos presentes nos genes para a produção de algumas moléculas, principalmente proteínas. As proteínas são moléculas enormes presentes em todos os seres vivos e que participam de praticamente todos os processos celulares. Elas são as moléculas mais abundantes dos nossos corpos e estão presentes em todas as nossas estruturas. E têm uma enormidade de funções estruturais ao compor nossos músculos, ossos, pelos, o que você imaginar. Bioquímicas, já que as enzimas também são proteínas. Elas também fazem parte do nosso sistema imunológico, transportam oxigênio, atuam na formação e na regulação dos hormônios e etc. O que a gente precisa saber aqui então é que o DNA contém as instruções para a produção de todas as proteínas presentes em nosso corpo. Em outras palavras, o maquinário celular é capaz de interpretar essas informações no DNA para produzir proteínas. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como isso é feito, mas alguns conceitos eu preciso passar para vocês entenderem o caminhão de evidências que a gente vai tratar daqui a pouco. É importante que vocês entendam que as proteínas basicamente são grandes cadeias formadas por compostos químicos chamados de aminoácidos. Em outras palavras, os aminoácidos são agrupados em uma enorme estrutura que é a proteína. Uma outra coisa que eu preciso observar aqui é que o DNA não é lido diretamente pelo maquinário celular para produzir proteínas. Há uma outra etapa adicional em que uma molécula intermediária é gerada. Esta molécula é o RNA.
Um RNA é uma molécula de fita única, ao invés de duas como o DNA, também composto de nucleotídeos, como os que a gente viu no outro vídeo. E ele é basicamente uma cópia de uma das fitas do DNA do qual ele foi gerado, com uma única diferença. A base nitrogenada timina, que existe no DNA, é substituída pela uracila no RNA. Ou seja, uma fita de DNA com essa estrutura seria transcrita em uma de RNA de forma muito semelhante, com a única diferença que os nucleotídeos que utilizam a base nitrogenada timina utilizariam a base nitrogenada uracila. Essa informação é importante, gente, porque é a leitura dessa fita de RNA que irá gerar as moléculas depois. Isso é feito da seguinte forma: o maquinário começa a ler o trecho de RNA que foi gerado a partir dos genes retirados do DNA. A cada 3 nucleotídeos lidos, um aminoácido que está livre no citoplasma é capturado e incorporado à proteína que está sendo formada. Agora, gente, atenção aqui. É fundamental para a gente entender que para cada sequência específica de 3 nucleotídeos, há um tipo de aminoácido correspondente. No final da leitura, uma molécula enorme foi criada, composta por vários aminoácidos, cada um indicado por uma trinca de nucleotídeos que estava presente no trecho de RNA. Mas como é que o maquinário sabe qual aminoácido corresponde a cada trinca possível de nucleotídeos? Agora é que vem o pulo do gato. Existe um código genético universal que determina qual aminoácido corresponde a cada possível trinca de nucleotídeos. Ou seja, o maquinário vai lendo RNA, encontra uma trinca, identifica o aminoácido correspondente àquela trinca e o coloca na proteína que está sendo formada. Galera, uma outra importante função do DNA é a de se replicar, ou seja, a de fazer cópias de si mesmo. Isso acontece sempre que uma célula se divide e precisa fazer cópias do DNA inteiro. E quando há produção de gametas, quando os genes presentes nas moléculas de DNA são aleatoriamente segregados para serem inseridos em células germinativas para produzir um novo indivíduo. E agora se prepara aí, porque você vai entender como a evolução acontece. Durante as duplicações das sequências de nucleotídeos dos DNAs, podem ocorrer alguns erros de cópia, com alguns nucleotídeos sendo trocados. O importante é notar que, se os nucleotídeos foram mudados, os aminoácidos que serão acrescentados às proteínas também podem ser alterados. E isso pode mudar completamente a função da molécula que vai ser gerada depois. O nome disso é mutação. E agora você já sabe. Se essa mudança produzir algum efeito danoso para o organismo, esse indivíduo irá reproduzir ou sobreviver menos e essa mutação acabará desaparecendo. Mas se ela for vantajosa para o organismo, o gene que possui essa mutação vai se espalhar pela espécie mais rápido do que o gene que não possui. Em outras palavras, um gene que sofreu uma mutação irá competir com suas variações não mutadas para permanecer no conjunto de genes dessa espécie. E o que vai determinar se ele sucumbirá ou sobreviverá será o diferencial que ele vai dar para os indivíduos que possuírem essa mutação. Estas mutações, em conjunto com as mudanças proporcionadas pelas recombinações dos genes ocorridas durante as formações e uniões das gametas, podem ser selecionadas. Acumule essas mudanças no decorrer de várias gerações e, surpresa, é assim que uma espécie evolui, selecionando os indivíduos mais aptos para aqueles ambientes, e é assim que a evolução acontece. Beleza? Então a gente já tem as informações necessárias para entender o conjunto de evidências que a gente vai ver a partir de agora. Vocês se lembram que eu falei que o código genético é universal? Pois é. Todos os seres vivos, das bactérias às baleias, incluindo aí o milho, os cogumelos e os seres humanos, compartilham esse mesmo código. São sempre as mesmas trincas de nucleotídeos, correspondendo sempre aos mesmos aminoácidos na montagem das proteínas. Claro que nem todas as espécies produzem as mesmas proteínas, mas a tradução de trincas de nucleotídeos em aminoácidos respeita sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo código. Quer um exemplo de uma experiência que demonstra essa universalidade? A bactéria Escherichia coli não produz hemoglobina, a molécula que transporta oxigênio no nosso sistema circulatório. Mas bactérias em que foram injetadas RNA de rato passaram a produzir hemoglobina de rato.
Isso só é possível porque o ancestral comum de bactérias, coelhos e todo o resto já possuía esse maquinário. O código genético surgiu bem cedo na história da vida. Evoluímos bilhões de anos, mas o código se manteve o mesmo. Só tem duas outras explicações possíveis para um código universal. A primeira é que existe alguma restrição química e que o código não poderia ser diferente. Mas várias pesquisas mostram que não é isso que acontece. Não há necessariamente uma afinidade química entre, por exemplo, a trinca guanina-guanina-citosina e o aminoácido correspondente, a glicina. Na verdade, a trinca e o aminoácido nem mesmo se tocam no momento da tradução. Elas são como duas peças de um quebra-cabeças que se encaixam em extremidades opostas de uma terceira peça que une as duas. Essa peça que une as outras duas é a que define qual trinca vai ser de um lado e qual aminoácido vai ser do outro. E ela poderia ser adaptada para qualquer combinação de trinca-aminoácido. Além disso, gente, algumas mutações acabam fazendo com que essas trincas acabem se ligando a outros aminoácidos. Então não existe assim uma restrição química que impeça esse tipo de ligação. O código genético só é assim porque é um modelo que se perpetuou por ter dado certo, não porque era o único possível. A outra explicação é que seja tudo uma coincidência, mas a possibilidade de duas espécies desenvolverem o mesmo código genético por acidente é incomensuravelmente ínfima, quanto mais todos os seres vivos. A meu ver, isso já liquida completamente a dúvida sobre a nossa origem em comum. Mas a gente não vai parar por aí, porque a gente compartilha outras características. Aliás, tratando-se do nível molecular, nós temos mais semelhanças do que diferenças. A começar pela própria universalidade do DNA. Exceptuando-se os vírus, que muitos nem consideram ser vivos e cujo material genético é baseado em RNA, todos os seres vivos possuem as mesmas estruturas genéticas. São os mesmos nucleotídeos, estruturados sempre da mesma forma. Além disso, existem cerca de 500 aminoácidos conhecidos na natureza. Mas na composição das proteínas de todos os seres vivos, apenas 20 são utilizados. Sempre os mesmos 20 aminoácidos, de um total de 500. Aliás, todos os seres vivos compartilham o mesmo conjunto básico de formas proteicas. Com exceção das proteínas que são específicas de alguns grupos de seres vivos, os processos e estruturas comuns de todos os seres vivos utilizam as mesmas proteínas, que são muito semelhantes entre as espécies. A quantidade de formas proteicas que poderia se gerar só com esses 20 aminoácidos já tende ao infinito. Então, conjuntos diferentes de organismos poderiam utilizar proteínas totalmente distintas, mas não é isso que acontece. E essa semelhança também ocorre com os nossos metabolismos. Embora haja algumas diferenças específicas de quais vias metabólicas ocorrem em bactérias e em outros seres vivos, a sequência de reações químicas nessas vias, como a degradação da glicose, por exemplo, e outros processos, como o ciclo de Krebs, são sempre muito semelhantes. Qual a explicação para um conjunto tão grande de semelhanças? A resposta a gente já viu: homologias. No vídeo anterior, nós vimos que as homologias são estruturas ou características existentes em organismos diferentes, mas que se originaram de uma estrutura ancestral comum. Pois essas semelhanças que a gente está vendo agora são homologias moleculares. Elas são abundantes e mereceriam um vídeo só para listá-las. Mas vamos avançar. Um outro ponto que a gente já abordou nessa série é que as mudanças gradativas ocorridas no decorrer da evolução dos grupos de seres vivos são amplamente registradas, todas obedecendo rigorosamente ao aumento de complexidade que se esperaria de um cenário evolutivo. Vemos isso, por exemplo, nos registros fósseis e no aumento de complexidade das estruturas morfológicas dos animais. E é claro, isso não poderia ser diferente no genótipo dos seres vivos. No meu vídeo sobre espécies e híbridos, eu expliquei que as espécies mais aparentadas possuem genomas mais semelhantes do que aquelas mais distantes. Isso é uma fortíssima evidência evolutiva, uma vez que, já que descendemos todos de um ancestral comum, tínhamos um genoma muito semelhante inicialmente, mas que conforme fomos nos diferenciando e acumulando mutações diferentes, as formas descendentes foram tendo genomas cada vez mais diferentes entre si.
Ou seja, se existem diferenças morfológicas e fisiológicas entre duas espécies, elas quase que inevitavelmente serão encontradas com o mesmo nível de diferenciação em seus DNAs. O genoma humano, como o de qualquer outro ser vivo, documenta a nossa história evolutiva desde os primórdios da vida. Vejamos, por exemplo, esse gráfico. Nele, vemos a porcentagem de genes do nosso DNA que codificam proteínas, que é homóloga aos genes existentes em outros organismos. Podemos perceber que compartilhamos pelo menos 21% dos nossos genes com as formas de vida celular. São os genes mais básicos que nós temos, que regulam a maquinaria celular de todas as formas de vida. Em outras palavras, 79% dos nossos genes são frutos de mutações ocorridas depois que nos separamos das bactérias. Também podemos ver que outros 32% dos nossos genes são compartilhados com plantas, fungos e protozoários, além dos outros 21% em comum que todas as formas de vida têm. E assim sucessivamente. E apenas 1% ou menos dos nossos genes são exclusivos da nossa espécie. A propósito, é esperado que tenhamos muitos dos genes presentes em bactérias, mas o contrário não, pelo menos não na mesma proporção. Genes que controlam funções exclusivas dos seres multicelulares, por exemplo, não poderiam ser encontrados em seres unicelulares. E, aliás, esse é um excelente ponto de falseabilidade da teoria da evolução. Como aquela história do coelho do Cambriano que nós vimos no primeiro episódio dessa série. Galera, a gente pode ver essa gradação de diferenças com facilidade, mesmo se analisarmos um único gene. Por exemplo, um dos genes ROX. Os genes ROX estão presentes em todos os animais, tendo sido conservados desde o surgimento dos primeiros bichos. Entre as suas funções está a de controlar o desenvolvimento de determinadas estruturas do corpo. São eles que controlam, por exemplo, a posição da cabeça nos organismos, a quantidade de segmentos em uma mosca da fruta e o número de vértebras que nós temos. Os genes ROX são especialmente importantes no desenvolvimento embrionário e particularmente úteis como exemplos de como os genes podem ser preservados e modificados durante a evolução. Genes antigos que foram copiados tantas vezes e passaram por tantas mutações contém um registro detalhado de como o nosso desenvolvimento foi mudando durante o processo evolutivo. E você mesmo pode verificar isso na sua casa. Basta o computador, internet e vontade de verificar. Os genomas de milhares de seres vivos podem ser acessados e baixados gratuitamente pela internet. Alguns programas também gratuitos, como o Civil, podem ler esses genomas e desenhar uma árvore filogenética inteira, apenas com a leitura do gene que você quer comparar. Um cladograma mostrando as relações evolutivas pode então ser montado sem nenhum esforço. Agora note que o programa que desenha o gráfico não tem informações nenhuma sobre espécies ou parentesco. Ele apenas faz uma comparação das sequências genômicas que eu informei e ele então desenha a árvore com base apenas nas semelhanças entre esses genomas. Agora pensem comigo. Não é curioso que os genes mostrem as mesmas relações de parentescos que os zoólogos calcularam com base em dados anatômicos e funcionais décadas atrás? Se os organismos tivessem surgido de forma totalmente independente, não haveria nenhuma razão para essa diferenciação gradativa entre seus DNAs. Isso não é verdade só para o DNA, mas para quaisquer outras moléculas, como proteínas existentes nos organismos. Se escolhermos aleatoriamente, por exemplo, a hemoglobina A ou fibrinopeptídeo B e fizermos essas mesmas comparações, vamos perceber a mesma história evolutiva. O citocromo C, por exemplo, uma proteína encontrada nas membranas internas das mitocôndrias, já é tradicionalmente citado em qualquer lista de evidências por causa de vários estudos feitos com relação às variações que ela tem de espécie para espécie. Esta proteína, que já foi sequenciada para várias espécies de animais, possui 104 aminoácidos. Porém, os aminoácidos que a compõem variam de espécie para espécie. Agora vejam que bacana. Como cada aminoácido presente numa proteína é resultado da tradução de uma trinca de nucleotídeos, podemos estimar o número de mutações ocorridas entre duas espécies apenas contando a quantidade de mudanças que existem nas sequências de DNA que produzem o citocromo C. E sabendo o tempo médio da ocorrência de uma mutação, então conseguimos estimar inclusive há quanto tempo essas espécies divergiram.
E o mais surpreendente é que os pesquisadores compararam estes padrões de mutações do citocromo C com o de outras moléculas. E sabe o que eles perceberam? São os mesmos. As sequências de nucleotídeos que determinam os aminoácidos de proteínas diferentes contam sempre o mesmo testemunho evolutivo. Qual é a possibilidade dessa coincidência ocorrer se essas moléculas fossem criadas de forma totalmente independente? Mas nossa pesquisa não vai se restringir às partes funcionais do DNA. Nenhuma investigação estará completa sem um exame adequado do lixo. E os resíduos presentes nos genomas nos trazem mais uma série de evidências evolutivas. Falamos no vídeo anterior sobre vestígios de atavismos. Bem, o mapeamento genético de diversas espécies tem mostrado um grande número de genes desativados nos seus genomas. Genes de produção de dentes em aves, de produção de caudas em seres humanos, de pernas traseiras em golfinhos, e que eventualmente despertam produzindo essas características nos organismos onde deveriam estar silenciados. Bem, uma boa teoria tem que ser capaz de fazer previsões. As teorias evolutivas e genéticas prevêem, então, que mutações sempre ocorrerão e que essas mutações podem fazer com que os genes sejam ligados ou desligados. O termo ideal seria o expressos ou não expressos, ok? Por causa de mutações que mudem as sequências de nucleotídeos e interfiram na produção das proteínas. Com o sequenciamento dos genomas, podemos procurar então por resquícios de genes que um dia foram funcionais, mas que hoje estão desabilitados. E quer saber? Essa previsão tem se cumprido com sucesso. Um pseudogene é uma região do DNA muito semelhante a um gene conhecido, mas que difere dele em algum ponto crucial e por isso ele não tem função nenhuma. Fomos capazes de localizar diversos pseudogenes nos genomas de muitas espécies. Alguns deles ainda ativos em espécies mais aparentadas. Um exemplo, há um gene chamado GLO, e ele produz uma enzima chamada de L-gulono gama-lactone oxidase. Essa enzima participa da última etapa da produção do ácido ascórbico, a vitamina C. Em várias espécies de mamíferos esse gene está ativo, mas em outras espécies, como as dos primatas, o único aminoácido fora do lugar desabilitou esse gene. Então nós não conseguimos produzir mais vitamina C, tendo que obtê-la a partir da alimentação. O GLO foi desabilitado por mutações e o pseudogene que dele restou pode ser encontrado no nosso genoma, e ele é chamado de psi-GLO. Por que nenhum primata tem o GLO funcional? Porque ele foi desabilitado lá atrás em uma mutação acontecida num ancestral comum a todos os primatas. Mas não para por aí. Alguns morcegos e porquinhos da Índia também têm o GLO desabilitado. Mas olha a surpresa aí. As mutações que ocorreram nesses outros grupos mudaram partes do DNA totalmente diferente daquelas mutadas no GLO dos primatas. Se a ancestralidade comum não fosse um fato, o que explicaria a presença desses pseudogenes que não têm função nenhuma nos genomas de espécies tão aparentadas? Mas existem outros resíduos no DNA que merecem a nossa investigação. Algumas mutações ocorridas no DNA simplesmente não afetam a capacidade de sobrevivência ou de reprodução dos indivíduos que as possuem. Os genes que possuem essa mutação continuam produzindo as mesmas proteínas, ou produzem proteínas tão levemente alteradas que o seu funcionamento continua o mesmo. Essas mutações são chamadas de silenciosas e, apesar de não influenciar a vida do indivíduo, são importantes marcadores mutacionais para os estudos genéticos e evolutivos. Assim como os pseudogenes, mutações silenciosas semelhantes são mais comuns em espécies aparentadas do que em espécies distantes. Seria uma coincidência inacreditável que essas mutações surgissem em espécies diferentes nos mesmos locais genômicos se ela já não estivesse presente no ancestral comum. Quer mais um marcador genético aí? Então toma, o transposon. Um transposon é uma sequência de DNA que se desloca de uma parte a outra do genoma, que não causa nenhuma vantagem para o organismo e, em alguns casos, ao se deslocar para a posição de um gene funcional, pode até causar um problema genético. Eles existem em grande parte do nosso genoma e estão presentes em todos os organismos. E você, essa hora, já deve ter adivinhado, né? Os transposões também podem ser utilizados para estabelecer relações de parentescos. Se duas espécies diferentes possuem os transposões nas mesmas posições genômicas,
é possível concluir que esse transposon saltou para sua posição atual antes dessas espécies se separarem. Gente, tem tanta evidência evolutiva que algumas são até redundantes. Mas eu ainda quero mostrar para vocês mais duas surpresinhas moleculares. A primeira é que nós carregamos alguns genes mortos, de organismos que um dia nos parasitaram. É o caso dos retrovírus endógenos. Retrovírus são vírus que, ao infectar células, podem fazer cópias do seu próprio genoma e as inserir no DNA das espécies que elas infectam. Um exemplo de retrovírus conhecido é o HIV. Ocorre que se os vírus infectarem as células que produzem espermas e óvulos, poderão ser transmitidos a futuras gerações, assim como o restante do DNA. Porém, alguns deles, com o passar do tempo, podem acabar se tornando inofensivos por causa de mutações. Mas as sequências virais podem permanecer lá. São as chamadas inserções retrovirais, que existem aos milhares no nosso genoma, bem como no de outras espécies. Sequências de genes virais, restos de infecções passadas, antigas, que viajam junto com os nossos genes. E não é por acaso, gente, que compartilhamos muito dessas sequências virais com os nossos primos chimpanzés, e nas mesmas posições cromossômicas. Isso só é possível porque a contaminação por esse retrovírus ocorreu no ancestral comum antes que as nossas espécies seguissem caminhos evolutivos diferentes. Ou então, qual seria a possibilidade de que humanos e chimpanzés fossem contaminados pelo mesmo vírus em momentos diferentes, a sequência viral se posicionando no mesmo local e o mesmo gene do vírus se desabilitando nas duas espécies? Bom, vai que um criador colocou essa sequência viral lá só para confundir a gente, né? Bom, gente, há inserções retrovirais em praticamente todos os grupos existentes, mostrando a ancestralidade comum dos seus membros. Há inserções exclusivas de mamíferos, em primatas, em gatos e por aí vai. Isso para mim já é uma evidência tão forte de ancestralidade comum que poderia fechar o vídeo. Mas eu guardei um último presente para o final. Galera, já sabemos que a quantidade de cromossomos presentes nos núcleos celulares varia de espécie para espécie. E uma coisa bastante interessante é que os chimpanzés têm 24 pares de cromossomos, um a mais do que a espécie humana. Na verdade, outros grandes macacos, como gorilas e orangotangos, também têm essa mesma quantidade. Se todas essas outras espécies têm a mesma quantidade de cromossomos e apenas a espécie humana tem um a menos, é possível concluir então que 24 pares de cromossomos é a condição primitiva, surgida em algum ancestral comum a todos, e que em algum momento da nossa evolução, a nossa quantidade de cromossomos diminuiu. Caramba, ia ser tão legal se a gente tivesse uma evidência de que isso realmente aconteceu, né? Pois é. Só que a gente tem essa evidência. Pensem aí, esses genes não podem simplesmente ter desaparecido, senão a falta dos genes que estavam neles seria simplesmente fatal. Esses genes devem estar ainda no nosso genoma, talvez em outro lugar. Bem, os nossos dois conjuntos de cromossomos são numerados de 1 a 22, além de um cromossomo a mais, sexual. Acontece que o cromossomo de número 2 tem algumas características interessantes. A primeira delas é que estruturas que só são encontradas nas extremidades dos cromossomos, chamadas de telômeros, estão presentes no meio do cromossomo 2, vestigiais e inativas, mas estão lá. E outra estrutura, que fica no meio de todos os cromossomos, chamada de centrômero, está duplicada no cromossomo 2, sendo que apenas uma dessas estruturas duplicadas está ativa. O que isso pode significar? Que dois cromossomos diferentes se fundiram e formaram o nosso cromossomo número 2. Que cromossomos eram esses? Bem, os pesquisadores, sempre curiosos, procuraram estes mesmos genes nos genomas dos chimpanzés e de outros primatas. E descobriram, vejam só, que essas mesmas sequências de DNA estão nos cromossomos 2P e 2Q dos outros grandes macacos. Os mesmos genes que estão presentes em dois cromossomos dos chimpanzés e dos demais primatas estão em um único cromossomo nosso. O que aconteceu é que em algum momento da nossa evolução houve uma fusão dos antigos cromossomos 2P e 2Q que geraram o nosso moderno cromossomo 2.
Não há uma hipótese tão precisa. As coincidências entre as sequências de nucleotídeos e estruturas são grandes demais para isso ser fruto do mero acaso. Além dessa incrível evidência evolutiva, existem várias outras que podem ser encontradas na comparação dos nossos cromossomos com as dos chimpanzés. Mas isso eu vou deixar vocês procurarem porque esse vídeo já ficou grande demais. A lista é interminável. A soma de todas as evidências genéticas põe o fato da evolução acima de qualquer dúvida razoável. Os indícios da nossa ancestralidade comum estão presentes em todos os seres vivos, e não apenas nas suas características anatômicas e comportamentais, mas também no outrora misterioso mundo molecular. Genes, DNA, código genético, aminoácidos, proteínas, processos metabólicos. Não há uma única estrutura ou mecanismo, visível ou invisível aos nossos olhos, que não confirme a evolução. A quantidade de vestígios evolutivos é assombrosa. É totalmente compreensível que pessoas um pouco menos informadas sobre como funcionam esses mecanismos de expressão e replicação genética duvidem de que as espécies evoluam. Mas o entendimento de como esses processos operam elimina qualquer incerteza, e agora você também os compreende. Uma compreensão sobre fenômenos que Charles Darwin nunca teve a sorte de conhecer, cujo entendimento começou nas modestas pesquisas feitas por um monge em seu jardim. Pesquisas essas que dariam início a um maravilhoso campo de estudo que nos contaria os detalhes mais íntimos da nossa natureza. Rejeitar estes fatos é desprezar o trabalho destes abnegados mestres e de todos os pesquisadores que aumentaram e conduziram a chama deste conhecimento até os dias de hoje. Embora negadores da ciência teimem em insistir no obscurantismo, é impossível desprezar a clareza dessas extraordinárias evidências. E à luz do conhecimento trazido pelas revelações moleculares, não há mais justificativa para se recusar a aceitar a realidade dos fatos. Cada vez mais a humanidade é capaz de compreender o que outrora eram enigmas inexpugnáveis. Os mistérios estão sendo paulatinamente solucionados, graças aos formidáveis genes e os relatos que eles nos contam sobre o nosso próprio passado. Bom, galera, ufa, fechamos mais um episódio. Mas as evidências da evolução ainda não acabaram. No próximo vídeo, no último capítulo da nossa investigação, vamos entender que a evolução está acontecendo bem na frente dos nossos olhos. E não custa repetir. Se gostaram desse vídeo, deem um joinha, favoritem, compartilhem nas redes sociais e não deixem de assinar o canal para não perder a conclusão da nossa investigação. Eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez e um grande abraço.